Bom, vamos começar essa semana na nossa aula de melhoramento genético de gado leiteiro. Bom, de gado de leite, a gente primeiro tem que falar o porquê no Brasil a gente tem produtor de vacas de leite, né? Então, principalmente pelo tradicionalismo, então a gente pega mão de obra familiar, que o avô produzia leite, o pai, o tataravô, então vai passando dentro da família as propriedades. Os outros produtores a gente tem que é por falta de opção, e eles justificam isso, que eles têm aqueles animais e eles vêm uma renda diária. Então, todo dia que vê enchendo um latão de leite, seja com 10 litros, 20 litros, 50 litros, 100 litros, eles olham todo dia, então é uma venda diária. Então, entrega o leite, eles não recebem diariamente o dinheiro, mas é uma produção que ele vê todo dia o dinheiro rendendo, né? O dinheiro sendo o produto dele sendo vendido. Tem outros produtores que também produzem por causa da restrição de área de topografia, e tem aqueles demais que fazem por hobby. Eles têm o gosto pelos animais leiteiros, porque são animais dóceis, são fáceis de lidar, eles gostam desse sistema de produção, gostam de lidar com os animais e acabam produzindo gado de leite. Bom, então o que interessa para a gente, como zootecnista, na hora de produzir animal leiteiro? A gente vai escolher o animal que produz mais leite ou o animal mais lucrativo. Então, quando a gente pensa no sistema de produção leiteiro, o objetivo principal da atividade é a eficiência econômica. Então, uma das ferramentas da gente otimizar a eficiência econômica é com a forragicultura. Então, nós temos os ramos: forragicultura, nutrição, reprodução e economia rural. Então, dentro dessa busca de maior eficiência, a gente vai entrar também com o uso do melhoramento genético. Então, entre os braços que a gente tem dessa busca da otimização, um dos braços é o melhoramento genético. Então, é onde que entra a gente, nesse caso aqui dessa disciplina, né? Então, como que eu vou balizar o meu sistema de produção? Qual é o índice? Qual é o que o produtor vai levar em consideração na hora de tomar as suas decisões? Então, aqui eu coloquei uma atualização em cima do produção de leite, do valor do leite. Aqui, na verdade, é o preço médio do Brasil. Então, é claro que a gente tem estado que vale mais, tem estado que vale menos, então eu preferi pegar a média do Brasil. Então, dentro dos anos, a gente tem os meses. Então, em grande parte, os meses quando a gente tem uma maior seca da região, quando o Brasil tem uma maior restrição hídrica, é quando a gente vê os maiores preços do leite. Então diminui no mercado a produção de leite, e isso faz com que os preços do leite acabem subindo durante aquelas partes do ano. Então a gente pode ver que no decorrer dos anos, o valor do leite sempre teve a subir. Então isso é um ponto positivo para o produtor, que ao longo dos anos ele melhora a eficiência econômica e em contrapartida também ele tem um retorno na hora de vender aquele produto também maior. Então a gente tem dois tipos de produtor. Vamos pegar o produtor do mais simples aos produtores mais complexos. Então, do produtor de mão de obra familiar, geralmente a gente tem um sistema de produção a pasto, com uma certa suplementação, um baixo custo de produção, em pequena escala, vende geralmente produtos derivados como manteiga, queijo, doce de leite. Geralmente esses produtores são membros de associações e cooperativas. Eles utilizam animais mestiços que têm uma maior adaptabilidade àquela região, e eles acabam vendendo os animais, principalmente os machos, como se fosse um animal de corte. Então ele é vendido, não vende pela genética, ele vende pelo peso desses animais. Eles geralmente são contra essa produção, que a gente pode dizer uma produção sustentável. Essas normas de produção de leite, eles têm uma certa restrição por causa também do sistema de produção. Quando num outro extremo, então a gente tem, esses são os dois extremos, né? A gente vai ver os freestall, e quando a gente usa dietas completas em animais já com confinamento completo, e recebem dietas completas no coxo. Então a gente vai ver animais com alta produção, em grande escala, em torno de 43 mil litros de leite por dia. Também podem ser membros de associações e cooperativas. Eles já utilizam, por ter um maior controle ambiental, animais puros, e também acabam vendendo genética no seu sistema de produção, porque eles utilizam
de transferência de embrião e também eles vendem os seus animais não pelo peso, e sim pelo valor genético. E eles também produzem sempre, eles têm um manejo e produtos de alta tecnologia. Bom, em relação aos produtores, a gente vai ter uma orientação sobre cruzamentos. Então, a gente vai fazer uma escolha de touros de inseminação artificial para poder formar mestiços de bom padrão. Então, animais que são adaptados àquele sistema de produção, adaptados àquele ambiente, adaptados também a, seja intensivo, ou semi-intensivo, ou extensivo. Então, você sempre produz pensando os animais na hora de escolher e fazer essa inseminação nessa formação desses animais adaptados, para poder sempre buscar a eficiência econômica. Já nos grandes produtores, a orientação é na compra de animais de alto valor genético, então escolha de touros para inseminação artificial de genética de ponta, então a gente usa touros de elite, usa tecnologia de ponta, como semi-sexado. A orientação dos acasalamentos sempre buscando uma alta produtividade e longevidade dos animais, porque o investimento sobre aquele animal ele é muito grande, então o que a gente sempre quer é manter esses animais no sistema o maior tempo possível, é claro, buscando também a otimização econômica. Quando esses animais passarem da fase de ter uma certa viabilidade, o que acaba acontecendo é a venda desses animais. Então, e quando a gente pensa no papel de nós, zootecnistas, no trabalho de melhoramento genético nesses sistemas de produção. Então, o que a gente faz é o desenvolvimento de novas metodologias de avaliação genética, então, desde manipulação de bancos de dados, aumento do número de animais, busca da eficiência na hora de escolher os animais, seleção das metodologias, seja de modelos mistos, tentar os métodos estatísticos para poder escolher maior eficientemente esses animais, com maior eficiência, verificar a adaptabilidade de metodologias já existentes no exterior para rebanhos brasileiros. Então a gente vai fazer uma certa seleção, nos cruzamentos, a gente também pode olhar o que já é produzido lá fora. Então a gente, como zootecnista, nós temos que fazer a ponte entre a universidade e o produtor. Então buscar informação lá fora, trazer o que a gente tem e aí acaba ajudando. Coordenar programas de melhoramento junto a associações de criadores de cada raça. Também fazer as publicações, então dentro da universidade a gente tem essas publicações, então são artigos científicos, são artigos técnicos, de maneira a mostrar o máximo e publicar o máximo que a gente produziu dentro da universidade. E em contrapartida também a gente tem a formação e treinamentos de novos melhoristas. Bom, e a situação atual do Brasil? Então o que a gente vê para sistemas de produção de gado de leite do Brasil, a gente tem a avaliação genética utilizando o modelo animal. Então é aquilo que a gente vai ver nas nossas aulas práticas. Então como que a gente faz a escolha dos animais, como é que a gente ajusta para poder achar através dos modelos estatísticos, escolher e calcular o valor genético daqueles animais. Então os principais que a gente vai ver é esse modelo animal, porque aí dele a gente tem as informações individual do animal e de todos os parentes. Então a gente tem uma grande vantagem. Esses animais, nesse modelo animal a gente tiver animal que não tem observação dele, através dos parentes a gente consegue estimar um valor genético para esse animal. Outra coisa que a gente vem vendo é o maior uso de inseminação artificial. Então o Brasil tem sim aumentado o uso disso, principalmente porque a gente não precisa todo o sistema de produção ter seus reprodutores. É muito barato e é muito mais econômico e eficiente para o produtor ter o sêmen, ter através da sua cooperativa, da associação, ele ali ter um técnico responsável para fazer essa inseminação e esse direcionamento. Outra tecnologia que também nós temos é a utilização de transferência de embrião, então é a multiplicação daqueles animais de valor genético superior. E o que tem aumentado também é o programa de teste de progênie de raças de leiteiro, de girolando e guzerá. Então são animais que teoricamente são mais adaptados, são mais rústicos para o clima brasileiro, de maneira geral, né? Então não é falando de regiões específicas, então do Brasil todos são animais que podem se adaptar em grande parte das regiões do Brasil.
e aí também tem se intensificado o estudo sobre essas raças. Bom, e a perspectiva que a gente tem é a implementação de avaliação genética nacional de vacas e touros, é o uso de genética molecular, isso já vem se aumentando no decorrer dos anos. Então a gente vai ter a identificação de marcadores, associar a genética de características importantes com auxílio da seleção. Então isso é muito bom porque a gente consegue pegar uma pequena amostra de material genético desses animais e encontrar animais superiores, então precocemente. Então a gente vai ver mais para frente que em contrapartida que a gente vai ter sempre o aumento do valor genético e em consequência também a redução do intervalo de geração. Então a gente tem sempre buscando isso no melhoramento genético. Além da eficiência econômica, das vantagens, uma das coisas, né, para poder aumentar essa eficiência econômica é também reduzir esse intervalo de geração. E aí, em contrapartida, a gente vai ter um aumento do valor genético desses animais. Então, a gente vai ter dos modelos de teste diário, o maior número de observações para cada animal. Temos esse programa que é o projeto Interbull, que é a avaliação de animais em vários países. Então, é bem legal esse projeto. Aplicação de modelo de regressão aleatória, ou seja, pela seleção de curvas de valores genéticos. Então, essas regressões aleatórias são quando a gente pode utilizar aqueles modelos de interação de genótipo ambiente. Então, a gente vai ver que em determinado ambiente um genótipo vai se expressar de uma maneira e se a gente melhorar ou mudar o ambiente, de que maneira ele vai se comportar. Então, essa regressão aleatória, a gente consegue ver essa interação em genótipo ambiente. E aí acabamos vendo, de acordo com cada ambiente, quais são os genótipos que são superiores. Bom, então relembrando, né, que eu gosto de falar em toda a aula nossa praticamente, o que vocês não podem esquecer é o que é herdabilidade. Então a herdabilidade no sentido restrito, né, a gente vai ter o componente de variância genético aditivo dividido pelo componente de variância fenotípico. Então a herdabilidade ela indica uma fração herdável de característica. Por exemplo, se a gente tiver uma herdabilidade de 0,3, indica a influência genética na característica de 30%, enquanto o resto todo é um ambiental. Então aí à direita vocês têm um quadro com os exemplos de herdabilidade, com a variação também da herdabilidade, né? Como é através de modelos, a gente tem uma estimativa da herdabilidade, então por isso a gente tem uma variação. A gente tem os valores em maneira decimal, de 0 a 1, ou então em porcentagem de 0 a 100. Varia muito, mas serve como uma referência. Então, sempre que vocês forem buscar a herdabilidade na característica, tente buscar algumas literaturas mais recentes, porque aí a gente pode ter uma atualização daquelas herdabilidades. Então, a gente pode reduzir também esse intervalo de erro que a gente tem na herdabilidade. Por exemplo, na produção de leite, vai entre 0,20 a 0,40. Vai que a gente consiga reduzir e chegue mais próximo ao 0,40. Então, isso quer dizer que na próxima geração a gente pode ter uma mudança bem alta na produção de leite. Então, nesse caso, aqui também, aquilo que eu falo sempre que a gente está falando de herdabilidade, nesse caso, falando nessa situação, a gente tem classificado como alta uma herdabilidade acima de 40, média entre 20 e 40 e baixa com menos de 20. Então, também relembrando os conceitos de correlação genética e correlação fenotípica, né? Então, pode ser positiva ou negativa em relação à genética. Ela pode ser favorável ou desfavorável em função dos seus objetivos de seleção. Deve-se atentar para as respostas correlacionadas, então a seleção indireta. Então eu posso, por exemplo, buscar uns animais mais precoces pela circunferência escrotal, animais que são mais precoces pela distância que a gente tem do peito do animal, do abdômen do animal até o chão. Então uns animais que geralmente têm uma perna mais curta, são animais que teoricamente eles são mais precoces. Então a gente pode fazer essa seleção indireta. E outra coisa, a gente pode buscar a maximização do ganho genético e tomar um cuidado para que a gente não tenha anular o ganho genético. Porque se duas características elas têm uma correlação negativa, às vezes eu posso subir uma e descer na outra e no final eu não vou ter ganho genético nenhum em relação ao todo, né? Então aqui alguns exemplos de correlação genética. A gente vai ter a produção de leite com porcentagem de gordura no leite. Então isso quer dizer que quando eu aumento a minha produção de leite, a tendência é que eu tenha uma menor porcentagem de gordura no leite.
Então a gente tem uma correlação negativa que vai de 0,07 a 0,67, os dois valores negativos. Produção de leite com produção de gordura total, isso não é a porcentagem, é a produção total de gordura, a gente tem uma correlação positiva, a porcentagem de gordura com produção de gordura, produção de leite com o tipo leiteiro do animal. Então a gente tem essas correlações genéticas. Também a gente vai ter uma aula de como calcular a correlação genética entre duas características. Então, outro conceito que a gente não pode esquecer, que é o que resume tudo que a gente está fazendo lá, desde quando a gente está planejando o melhoramento genético, a gente não pode esquecer desses conceitos e fazer esses cálculos, porque é isso que vai mudar economicamente um produtor. Então, a gente vai pensar num diferencial de seleção, que é a diferença entre média dos indivíduos selecionados do seu rebanho. Então, a partir do diferencial de seleção, a gente vai ter o ganho genético, que aí a gente vai ter a diferença média de gerações subsequentes após e antes da seleção. E também a gente levar em consideração o intervalo de geração, é aquilo que a gente vem falando. A gente começa a aplicar algumas biotecnologias para ver se a gente reduz esse intervalo de geração. Então é o tempo gasto pelos pais para que transmitam os seus genes para as suas crias. Então ele é altamente ligado à eficiência reprodutiva e quanto menor, maior o ganho genético por unidade de tempo. Por quê? Porque a gente vem aqui nessa formulinha do ganho genético e bota como denominador o nosso intervalo de geração. Isso quer dizer que a cada tantos anos, meses ou anos, meses, dias, eu posso calcular o meu ganho genético. Porque não adianta eu falar que no próximo mês eu vou ter um ganho genético, se na verdade o meu intervalo de geração é calculado anualmente. Então a gente tem que colocar de acordo com a escala da nossa espécie utilizada. Bom, aqui é só um exemplinho. Então a gente vai ter a produção média de um sistema, de uma fazenda. Então imagine que tem uma produção média dos animais em torno de 3.000 quilos. E na situação a gente tem uma produção média, eu selecionei animais que têm produção média de 5.000. Então como é que eu calculo o diferencial de seleção? É simplesmente calculando os meus 5.000 menos os meus 3.000. Então no final eu tenho os meus 2.000 quilos, multiplico isso pela herdabilidade para saber o meu ganho genético. Então o meu ganho genético ele vai ser de 600 quilos. E aí depende da biotecnologia que eu vou aplicar para saber de quanto em quanto tempo, ou seja, a cada intervalo de geração, de quanto em quanto tempo eu vou ver esse aumento na produção de leite. Então aí eu posso chegar para o produtor e não falar com ele que ele vai ter um ganho genético de 600 quilos. Não, converte isso lá para aquela tabela. Então você vai lá no CPEA, vê a média do ano para a produção de leite e chega para o produtor e fala, olha, daqui à próxima geração, então calculada pelo número de anos que você tem em média daquela sistema de produção, daquela fazenda, você fala, olha, na próxima geração a gente vai ter um aumento em reais, em dinheiro, e não em leite. Porque o produtor, no final, ele tem que transformar o leite dele em dinheiro. E aí, no cálculo, quando a gente vai utilizar aqueles modelos estatísticos, a gente vai ter o cálculo da PTA, que na verdade é a capacidade prevista de transmissão. Então ela vem do inglês, né? Então PTA vem dessa, é uma sigla em inglês, e é uma medida de comparação entre touros de acordo com o seu mérito genético, tanto para características de produção como também de tipo. Então a cada característica que a gente mensura, seja corte, tamanho do animal, comprimento, circunferência escrotal, todas as características que a gente hoje tem com observação, peso dos animais, peso sobre ano, peso de desmama, então todas as características que aqui a gente enumerar seria uma quantidade muito grande, então vocês acabam vendo nas culturas essas características. Cada característica que a gente consegue mensurar, a gente consegue jogar para o modelo estatístico e calcular essa PTA. E aí essa PTA, usando o modelo animal, após, é claro, os nossos efeitos fixos, é o que a gente viu lá na outra disciplina, lá no BLUP, nos modelos mistos, então a gente vai ter uma aula prática para isso. A gente vai remover aqueles fatores ambientais e a gente então vai calcular o valor de PTA para os animais através do modelo animal. Então eu vou ter desvios da minha média populacional. Então, por exemplo, eu posso ter minha média em 2.000 quilos e ter animais que vão desviar dessa média, tanto para mais como para menos. E aí, de acordo com o meu interesse, eu escolho animais, tanto para mais como para menos. Então, idade ao primeiro parto. Se eu quiser selecionar animais que dão uma idade ao primeiro parto menor,
eu vou selecionar aqueles que têm um desvio abaixo da média. Em contrapartida, se eu quiser animais que têm um peso sobre ano, uma produção de leite maior, eu vou escolher aqueles animais que estão acima da média. Então, a gente tem um desvio positivo. E a PTA, ela é metade do valor genético. Por quê? Porque a gente só vai transmitir metade do valor genético do pai para o filho. Porque uma metade vem da mãe e a outra metade vem do pai. Então, o que seriam os animais de base, lá da base genética? Então, quando a gente estabelece num sistema de melhoramento genético, ou num projeto de melhoramento genético, lá no plano, a gente tem a nossa população base. Então, a minha base genética são aqueles grupos de animais que vão ser os primeiros animais a serem avaliados. Ou seja, o valor genético de todos os animais que é fixado em 0. E aí, a partir das estimativas genéticas de todos os animais, é que a gente determina quando os animais são superiores àquela média. Então, a gente faz uma média 0, e aí a partir do 0, seja 10, 20, 100 positivos, são animais que são superiores, naquele caso, né, positivamente, e animais que são abaixo da média com valores negativos. Então, sempre baseado no 0. Então, aqui um exemplo de PTA. Imagine que a gente tem um touro que o PTA dele é de 1.000 quilos. Ele não significa que suas filhas produzirão 1.000 quilos. Claro, como a gente já conversou, isso é a partir de uma probabilidade. Isso quer dizer que, na interpretação correta, né, que a gente tem que, em média, as filhas desses touros vão produzir 1.000 quilos a mais do que suas companheiras de rebanho. Então, é em média. Então, a partir de uma base genética, eu pego um touro e avalio que ele tem uma PTA, ou seja, ele tem um valor genético 2.000, a PTA dele então é 1.000. Se ele tem uma PTA de 1.000, quer dizer que, em média, suas filhas terão valores de 1.000 quilos a mais. Então, elas podem ser 990, pode ser 1.100, pode ser 900. Só que quando a gente calcula a média, em média, a gente vai ter valores em torno de 1.000 quilos. Então, os valores de PTA de um determinado touro, ele tende a mudar, é claro, à medida que mais animais vão sendo avaliados, mais filhas vão sendo avaliadas daquele touro. Então, quanto maior o número de filhas, maior será a informação disponível. E aí, maior será também a confiança dos valores de PTA. Isso quer dizer que a tendência é que, quanto melhor seja, mais confiável seja aquele valor, por exemplo, esse valor em cima do 1.000, mais caro se torne o valor do sêmen. Em contrapartida, para a gente também otimizar economicamente a avaliação de um touro, no início, se ele der uma PTA, por mais que ele seja mais alto do que os seus pares, e a gente tiver poucas filhas, e a confiabilidade não for muito alta, porque a gente vai ter uma variação grande entre suas filhas, porque o número é pequeno, acaba se colocando o sêmen dele no comércio, mas com valor inferior aos seus pares, que têm um maior número de filhos no mercado, para que tenham maior confiança, né? Então, a gente tem a confiabilidade. Então, o que seria essa confiabilidade? Então, a gente precisa ter em torno de 50 filhas em 50 rebanhos, ou seja, uma filha por rebanho, para ter em torno de 80% de confiabilidade do PTA. E um touro com PTA acima de 90 não mostrará grandes variações no futuro. Então, a partir de 90%, a gente não tem muito essa variação lá em cima, por exemplo, daqueles 1.000. Já com a PTA com 70, ela pode sim estar sujeita a mudanças. Porque isso são casos de touros mais novos, têm menos filhos. E aí a direção dessa mudança ainda é desconhecida, podendo melhorar ou piorar, ou permanecer inalterada. Mas que não fique esse touro sendo avaliado, tendo um gasto com esse touro sem ter nenhum retorno, o que se faz é colocar o sêmen desse touro com um valor inferior no mercado. E aí, com um valor inferior, você ainda consegue comercializar e ter pelo menos alguma coisa para poder pagar os custos de ter esse touro. Então, o que seria essa confiabilidade? É uma acurácia, né? O grau de certeza de uma determinada informação. Então, ela reflete quanto um valor estimado próximo ao valor real. O valor real que seria, né, lá quando a gente tem a tendência ao infinito. Então, quanto mais alta a acurácia, maior a precisão dos seus resultados finais. Então, a gente considera aí em torno de 75%, em média. Então, entre 50% e 75%, abaixo de 50% a gente já não tem uma confiabilidade ou uma acurácia não muito boa. Então, aqui, imagine assim, que a gente tenha
lá num catálogo uma PTA de 500 com acurácia de 60, uma PTA de 350 com acurácia de 85, uma PTA de 100 com acurácia de 98. Então esses touros, como a gente tem uma acurácia diferente entre eles, o valor do sêmen também é diferente entre eles. Lá quando a gente vai ter a interação de genótipo ambiente, ou seja, a relação de dependência entre os componentes do sistema de produção, então a gente pode ter nesse primeiro momento uma certa dieta ou uma certa estação do ano, e aí quando a gente ocorre, por exemplo, uma mudança de forrageira, uma mudança do ambiente, alguns animais podem piorar a expressão. Então, por exemplo, se eu tenho uma forrageira muito boa e eu acabo trocando o ambiente desses animais para uma forrageira já mais inferior, eu posso pegar animais que, num certo momento, ao comparar com aquele primeiro, ele não tem uma expressão muito boa, mas quando a gente troca o ambiente, que ele é mais adaptado àquele ambiente, ele acaba se expressando melhor do que o anterior. Ou o que a gente pode fazer é que realmente os valores genéticos são inferiores, existe uma diferença entre os dois animais, e por mais que eu mude o ambiente, o animal superior vai se manter superior em qualquer ambiente. Então a gente vai ver essas duas retas paralelas. Então é claro que são casos teóricos, mas a gente pode ter uma grande variação entre essa interação genótipo-ambiente. E aí, para isso, a gente utiliza aquelas regressão aleatória que a gente conversou e utilizando o modelo animal. Então, quando a gente vai colocar em relação ao modelo, quais são os fatores não genéticos que podem afetar, por exemplo, a produção de leite? Então, gente, é um dos exemplos que a gente tem na produção de leite. Então, imagine assim, a gente tem que levar em consideração os ajustes para os fatores não genéticos, porque eles permitem comparar os animais em uma mesma base, diminuir os erros de estimativa e aumentar a confiabilidade dos valores genéticos. Por exemplo, eu não posso comparar um sistema de produção se eles forem completamente diferentes, em épocas diferentes, por exemplo, lá na região do Rio Grande do Sul, com aqui em Campos. Então, aqui em Campos tem a sua característica ambiental e lá no Rio Grande do Sul tem a sua característica. Se eu começar a trocar esses animais de ambiente, sem levar em consideração que eu tenho um fator ambiental no meu modelo genético, eu posso sim inflacionar o meu erro e aí o que por consequência eu vou ter é uma redução na minha confiabilidade dos valores genéticos, eu vou ter uma variabilidade muito alta. Então, para isso, a gente tem que levar sempre em consideração o maior número de fatores ambientais para colocar dentro do nosso modelo genético. Então, na hora de colocar lá no nosso modelo animal, a gente tem que sim levar em consideração o maior número de fatores ambiental. É claro que existe um limite para isso, a gente tem um limite para o computador, do número de animais, a gente tem todo um limite para se utilizar. Então, para isso, para vocês terem uma informação, toda uma formação de base técnica para poder saber quais são os fatores principais que podem afetar. Então, a gente vai ter uma aula prática também para poder fazer essa seleção desses fatores. Então, dentro dos fatores não genéticos, para afetar a produção de leite, a gente pode ter algo em relação ao padrão, algo para produção, a balança pode mudar, a dieta vai mudar, a forrageira que se utilizar, o ambiente, o próprio produtor, o curral, o calor. Então isso tudo vai ter que levar em consideração lá nas avaliações genéticas. E aí, a partir disso, a gente vai retirar esses erros que são ambiental e o que vai sobrar vão ser só os valores aleatórios, ou seja, a gente vai utilizar e comparar aqueles animais. E aí dentro de um ambiente a gente vai comparar os animais pela genética deles. Então não adianta eu comparar valores médios de animais produzindo leite lá no Rio Grande do Sul com os animais produzindo leite aqui em Campos. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o ambiente é completamente diferente. Então a gente tem que colocar dentro cada um do seu ambiente e às vezes os animais nem vão expressar o seu máximo potencial genético aqui. A mesma coisa lá. Se eu pegar animais que são adaptados aqui, às vezes eles vão expressar de uma maneira lá que é completamente diferente da daqui. A mesma coisa para o Nordeste, principalmente no semiárido. Então a gente tem que levar em consideração o manejo, então a gente tem que ter o manejo mais semelhante. Então, se eu quero comparar animais, o manejo, o ambiente, todo o sistema de produção, ou seja, todo o ambiente, tudo que não é genético, a gente tem que ser com base a mesma. Varia entre rebanho e também dentro do mesmo rebanho ao longo dos anos e evitar o que a gente disse de tratamento preferencial. Então, se eu pegar um animal, já dar nome e criar todo um vínculo com aquele animal, criar uma preferência por ele,
isso vai enviesar também na hora da minha avaliação, porque o tratamento para esse animal é diferente dos demais. E aí acaba que pode ser que ele expresse uma característica que não é da genética, e sim é pelo tratamento, pelo ambiente diferencial que a gente acaba dando para ele. E aí, pensando na produção de leite e em lactação, a gente vai ter uma aula de curva de lactação. Então, como é que funciona essa curva de lactação? Então, ela tem a duração da lactação, a persistência dessa lactação, ela tem uma alta correlação com a produção de leite, ou seja, quanto maior a persistência, a tendência é que a gente tenha uma maior produção de leite. E quando a gente faz uma comparação entre os animais, a gente cria um padrão que vai de 0 até os 305 dias, então a gente padroniza a produção de leite para até 305 dias, dependendo se for animais puramente zebuínos, isso tem dado a se reduzir, porque aí a persistência de lactação é menor, então o padrão tem utilizado um padrão menor do que 305 dias, mas isso varia, mas é claro, tem que escolher assim um padrão. Então esse padrão a gente pode favorecer vacas ruins e prejudicar as boas, quando a gente ajusta os 305 dias. Se a gente não ajustar, né, então eu posso, às vezes, uma vaca que produz muito em pouco dia, só que depois ela acaba não tendo essa persistência. Quando a gente coloca todo no mesmo padrão, seja 285 dias, 305 dias, aí a gente baliza todo mundo pela mesma produção de leite. E aí quando a gente corrige para esses 305 dias, todos os animais, aí a gente tem sim uma produção de leite que vai ser o mais homogêneo possível entre todos, né? A gente vai tentar avaliar todos pelo mesmo padrão. O que a gente tem que varia entre os animais, que influencia na produção de leite, é a idade da vaca. Isso pode ser medida em anos ou o número de partos. Então a produção de máxima desses animais vai dar entre 5 e 8 anos. Então depende do número de partos que ela teve até os 5 anos e também depende do número de partos até os 8 anos. E a gente ajusta para a idade adulta com as maiores médias, ou seja, os animais mais velhos, eles teoricamente têm uma média maior. E essa produção de leite, obviamente, varia entre raças, assim como a composição de leite. Então, se eu tenho animais mais para o lado da Jersey, a gente tem uma composição do leite, um leite com uma produção total de sojas totais. Enquanto a gente vai para um animal mais para o holandês, a gente vai ter um animal com maior produção de leite, com menor produção de sojas totais, porque existe aquela correlação genética entre as características que a gente já conversou. Então, a estação do ano e o ano de parto. Então, a gente tem que colocar no nosso modelo esse ano e estação de nascimento dos animais. Por quê? Porque às vezes os animais nasceram num sistema de produção que é completamente dependente de forrageiras e no momento de seca as forrageiras não estão produzindo bem, o produtor não se organizou bem e aí o animal acaba não expressando o seu máximo de valor genético. E em contrapartida, se a gente comparar esses animais também, os que nascem na seca com os que nascem nas águas, a gente vai dizer que os das águas podem ser viesados a ter um potencial de genético maior, um valor genético maior, mas às vezes é o ambiente que propicia isso. Então, se o ambiente propicia isso e eu colocar que isso é uma média do animal, eu tenho que retirar isso do ambiente. Então, eu tenho que colocar isso lá no meu modelo e falar assim, olha, esse animal nasceu na seca, esse animal nasceu na época das águas. Então, dentro da seca eu tenho esse valor genético para esses animais, dentro das águas eu tenho esse valor genético. Então, não adianta eu comparar em diferentes épocas, eu tenho que comparar dentro das mesmas épocas. Inclusive as suas mães, né? Podem produzir mais leite e o animal ter uma resposta melhor ou pior, de acordo com a estação do ano que eles nascem. Então, também o número de ordenhas que o sistema de produção leva. Então, geralmente a gente tem de 1 a 2 ordenhas, o padrão são 2 ordenhas. E aí, para a gente fazer essa avaliação, né, de padrão genético, a gente tira 2 ordenhas diárias. Tem sistema de produção que consegue levar até 3 ordenhas por dia. Então, a gente tem aí, em média, quando a gente leva de 1 para 2 ordenhas, um aumento de produção de leite de 30% e de 2 para 3, um aumento de 15%. Então, a gente tem que ver, será que vale a pena eu entrar de mudar de 1 para 2? Isso é óbvio que a gente tem que mudar sim. Agora, de 2 para 3, a gente depende também da nossa mão de obra. Então tem que ver o quanto é o custo de se aumentar para ver se a produção de leite consegue cobrir esses custos. Se não conseguir cobrir esses custos, infelizmente, como aquilo que a gente já conversou, tem que fazer a produção de acordo com a sua máxima eficiência de produção. Então é eficiência econômica. Não adianta produzir muito se economicamente isso não é viável. Também temos o período de serviço, então é um intervalo até a próxima cobertura fértil. Isso vai ter em torno de 70 a 90 dias, o ideal vai estar ali entre os 90 dias o intervalo entre parto.
Então, até os 90 dias, mais 275 dias, por isso a gente tem aí um parto a cada ano, ou 2 partos a cada 3 anos, porque aí a gente acaba chegando ao máximo de 365 dias. Por isso, se a gente utilizar esses 90 dias mais os dias de gestação, né? Então é aí o intervalo que a gente vai ter entre partos de 1 ano. Período de seco é o período que a gente vai ter que levar, que é descanso do úbere, né, para reconstituição mamária. Então, isso ainda é controverso, quantos dias, tem gente que coloca abaixo de 40 dias, tem gente que coloca um pouco mais, 60 dias. Então, isso aqui é um exemplo que eu estou passando para vocês. Então, o que se coloca aí em torno de 40 dias. O ideal é em torno de 60 dias, que é uma cria por vaca por ano. Então, tem gente que consegue fazer isso a menos. O ideal é os 60, né? Mas isso, é claro, depende da realidade de cada sistema de produção. E aí, outras coisas que podem causar a variação é a aplicação de hormônios, por exemplo, BST, composição e grau sanguíneo. Então, a gente tem os extremos, desde o animal puro zebu com o animal puro europeu, e a gente tem esses cruzamentos. Então, isso vai fazer a produção de leite e composição do leite também mudar. E também nós temos algumas características que são subjetivas, pode ser aprumos, qualidade de ligamento do úbere, então isso tudo que também a gente leva em consideração para poder calcular a longevidade desses animais, são características que a gente também pode calcular e colocar no modelo animal. Então, desde que a gente consiga mensurar, isso é muito importante porque a gente consegue colocar lá no modelo. Então, o controle leiteiro, a importância do controle leiteiro é a mensuração, né, seja de 15 em 15 dias, uma vez por mês, com mês alternado, bimestral. Eu acho que o ideal seria aí de 15 em 15 dias ou mensal, que aí a gente consegue, que é o que a gente vai ter na aula de produção de curva de lactação, a gente consegue ter uma curva de estimação de leite para as vacas bem bonita e com estimativa muito boa. Então, isso é bom, a gente fazer esse tipo de coisa. A importância para distribuição racional, né, e fornecimento de ração. Não adianta eu não saber em qual fase da lactação que esses animais estão se eu não otimizar a ração para aquele momento que ela está. Senão eu vou acabar desperdiçando ou o potencial genético do animal, como também eu posso desperdiçar a ração. Então eu também consigo detectar o momento ideal para secagem, a seleção em vacas e novilhas, né, para poder saber se elas estão com uma boa produção de leite, uma boa persistência de lactação. Então, essa curva de lactação ela é muito importante. Então, é uma ferramenta muito legal e é muito importante a gente ter. É extremamente simples de vocês analisarem essas curvas e ajustarem. E ela, obviamente, está ligada diretamente ao melhoramento genético do gado de leite. Então, uma adoção de controle leiteiro ela é extremamente importante, né? Então, só que o que acontece para os produtores ou é falta de interesse ou conhecimento sobre essa importância, daí o papel de vocês, quando forem conversar com o produtor, quando forem levar conhecimento do produtor, é saber como conversar e mostrar o quanto é importante esse controle leiteiro, não pelo controle leiteiro em si, ele tem que entender que fazer esse controle leiteiro vai otimizar o seu sistema de produção e em contrapartida ele vai ter um reflexo no seu ambiente econômico, então ele vai ter um lucro maior. Então é simplesmente uma coisa que ele poderia fazer a cada 15 dias ou mensalmente, que com ferramentas simples, né, que é uma balança, ele consegue ter uma otimização do sistema de produção trazendo um lucro maior. E aí o que acaba, um dos motivos, né, essa parte da produção, que seria no caso dos animais que ele tem uma certa preferência, ele não quer descartar, e aí ele acaba também tendo esse medo de calcular isso e ver que ele tem um sistema mais ineficiente, digamos assim, do que os seus pares abaixo da média. Então, para isso também é muito importante. Então, nós temos dois tipos de controle, né? O oficial e o comum. O oficial, então, eles são utilizados para seleção, pesquisa e divulgação de uma raça. Geralmente, isso é feito dentro de uma empresa, né? Ele tem todo um controle rigoroso. Nós temos normas rígidas, o custo é mais alto, né, para a associação, para os produtores. São realizados por técnicos, a avaliação é genética de touros, de vacas, de rebanhos, enquanto a partir no controle comum a gente não tem uma certa rigidez para as normas, o custo geralmente é baixo, porque é simplesmente o produtor ir lá na balança e pesar, ele é realizado ali mesmo dentro da fazenda dele, e também é utilizado para avaliar a genética do seu rebanho, né, vacas e touros. Então o controle leiteiro oficial, a gente
é independente do tipo leiteiro, do tipo de controle, né? Ele deve ser aplicado em todas as vacas em um único dia, então é algo extremamente rigoroso para que tenha o mesmo ambiente, as mesmas influências ambientais. Então deve ser efetuado por isso também no mesmo horário. E é o habitual da ordenha, né, para que o animal não tenha nenhum estranhado durante aquela ordenha. E é uma ordenha diária, uma realização de 2 ordenhas no dia de controle obrigatório. Então, no caso de propriedades que adotam a ordenha de bezerro ao pé, também tem que ser levado em consideração essa rotina. Por quê? Para que não tenha nada diferente na vaca naquele dia. Já o comum, ele deve ser feito pelo menos uma vez por mês, com 2 controles no mês é o ideal, então foi aquilo que eu falei, de 15 em 15 dias. Então, realizado no meio e no fim do mês. Então, é o pesar do leite, né? Então, você vai lá e pesa o leite na balança, e é melhor do que medir por volume em balde, né? Então, você pode fazer isso, mas o melhor mesmo, o ideal é que a gente tenha a balança. Então, o controle leiteiro em relação ao melhoramento, o que isso tem de ajuda, né, para a gente? As produções no dia do controle vão gerar uma produção total. Então, a gente pode fazer aqueles modelos de curva de lactação e aí, a partir da curva de lactação, é aquele conceito que vocês aprenderam em cálculo 1, que é da integral. Então, é de 0 a 305 dias, a partir da curva de lactação, a gente calcula a produção total desses animais. Você não precisa pegar e calcular todo dia, multiplicado 305 dias, porque você vai ter um erro, porque é um modelo não linear. O fenômeno é não linear. Se o fenômeno é não linear, quer dizer que não posso fazer por regra de 3 isso. Se eu fizer por regra de 3, o erro vai ser gigantesco. E aí também eu posso medir a qualidade da avaliação genética, né? Que é por isso que começa pela balança, né? Então a gente produz aquilo ali, pesa o leite e aí tem esse controle. E aí da produção total, que é produzida a partir dos 305 dias até os 305 e também aos 305 que a gente vai ajustar. Então a gente vai fazer a curva de lactação e calcular a integral aos 305 dias, porque a gente tem um padrão para poder comparar os animais. E aí a partir disso, né, dessa curva de lactação, a gente calcula a produção total. E aí, dependendo do controle das melhores filhas, né, daquele touro, imagina que a gente pega todas as filhas do touro, então eu peguei todas as filhas dele, vou ter o erro, claro, para o valor genético de erro em torno de 300. Se eu peguei 80%, zero. Se eu peguei em torno de 80% das filhas, eu vou ter um erro de estimativa de mais ou menos de 300 quilos. Isso aí é só para vocês terem noção daquela intensidade de seleção que a gente conversou lá na disciplina 1. Então, lá na intensidade de seleção, nesse caso aqui, é trazendo para o campo da produção de leite. Até a gente chegar em torno de 20%, que a gente vai ter realmente um erro bem alto, em torno de 1.200 kg de leite. Então, o corte de animais ou possíveis erros de digitação também tem que ser vigiado, por isso vocês têm que ter um conhecimento de manipulação de banco de dados. Então, não é porque é chato usar o R, ou usar o SAS, ou usar qualquer outro programa, planilha. Vocês têm sim que ter pelo menos os mínimos conceitos ali dentro desses programas para que vocês olhem se os dados estão viesados, se tem algum erro de digitação, se tem um erro de 10, né? Vai que era para estar 10 quilos, de repente alguém digitou 100, ou que era para estar 10, alguém digitou 1. Então isso é muito importante para você também ter o controle da duração da lactação, idade ao primeiro parto. Então isso também é muito bom para que a gente tenha esse controle e também a maior confiabilidade nos resultados, né? Então aqui é um exemplo de um modelo animal para poder a gente calcular a produção de leite, então o valor da produção de leite médio. Então a gente vai ter aqui, ó, no modelo, nosso Y é a produção de leite, em que a gente vai ter lá nossos efeitos ambientais, então é o rebanho, ano de nascimento e estação do ano que ele está. Então se ele está o rebanho da fazenda X, fazenda Y, fazenda Z, ou dentro da própria fazenda, a gente pode ter rebanhos diferentes ali dentro, lotes diferentes. Então a gente tem que colocar isso dentro de um fator, então um fator ambiental. A idade do animal, então aqui ele entra como se fosse uma covariável, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. O valor aditivo, que é aquele valor da genética aditiva, né, que vocês já viram na disciplina, então aqui a gente entra no valor genético do animal. O ambiente permanente, mais o erro associado a toda essa estimativa. Então tudo que você não conseguiu usar e estimar nesses fatores, nesse caso aqui, desses fatores, os parâmetros estimados nesses fatores aqui, o que vai acontecer é que a gente tem que calcular a produção de leite. Então, tudo que eu não calculei aqui, ele vai para o erro. Então, isso também vira em estatística. Então, a partir desse modelo, a gente vai ter a obtenção dos parâmetros genéticos, né? Correlação genética, repetibilidade, heredabilidade.
obtenção de valores genéticos de cada animal, daí a gente tem esse valor aditivo aqui. Então, depois disso, a gente vai calcular o valor genético desses animais e vai classificar. Então, dependendo da característica, a gente vai classificar da maior para o menor. Se eu quiser uma característica que seja do menor para o maior, também eu posso classificar. E a seleção de valores de animais com valor genético superior e aqueles de valor genético inferior. Claro, isso para produção de leite. Se eu estiver pensando em idade ao primeiro parto, a gente vai ter que inverter isso aqui. Então, vai tudo da lógica. Então, por isso, vocês têm que saber qual característica a gente está avaliando. Então, por último, aquilo que eu já vim falando com vocês, as curvas de lactação, como que a gente vai estimar? É por estimativa de um modelo. Então, o modelo pode ter essa conformação para produção de leite, ou ele pode ter este comportamento. Então, eles são bem parecidos, mas eles têm uma certa diferença. Então, por exemplo, aqui a gente tem um certo pico e logo o animal cai, enquanto daqui ele tem um pico e ele mantém mais, ou seja, daqui tem uma persistência de lactação maior quando comparado daqui. Então, eu tenho um modelo que vai ter os animais que têm uma persistência menor e um modelo que vai estimar animais que têm uma persistência maior. A partir do momento que eu tenho uma curva para cada animal, o que a gente faz é estimar a integral do modelo. Então, para aquele animal, eu vou ter um parâmetro da curva para cada animal. A gente estima, então, a integral de 0 até 305, ou seja, a área abaixo da curva. Quando a gente estima a área abaixo da curva, eu vou ter a minha produção total de leite. Então, eu saio de uma resposta não linear para uma resposta de valores total, ou seja, de produção total de leite. E aí depois eu posso ranquear essa produção total de leite e colocar no meu modelo de produção de leite. Então, eu não preciso pegar fases desse animal, eu posso pegar a produção total de leite que vai sair dessa integral dessa curva. Daí a importância de se ter um controle leiteiro. Então, daí a importância de você saber o momento ideal de secar os animais. Então, só com um simples controle leiteiro, a gente consegue otimizar todo um sistema de produção. E ainda estimar e calcular os melhores animais que podem continuar no rebanho. Então, é muito bom ter esse controle leiteiro.